Veja bem, o que hoje está sendo difundido nos meios de comunicação aí, né, a respeito da prevenção, do isolamento, de tudo que a gente tem visto, né, é uma maneira para conter o processo da infecção. A gente sabe que no meio, né, de tantas pessoas tem muitos pacientes cardíacos, cardiopatas, diabéticos. Então, assim, estamos numa situação bastante difícil, né, assim, geral. Mas o que a gente orienta são que esses pacientes de maior risco, que são os pacientes diabéticos e hipertensos, eles devem sim continuar com a medicação que eles vêm fazendo uso, né? Está saindo algumas discussões em casos clínicos, né, em São Paulo, né, no INCOR, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde essas discussões elas estão acontecendo todos os dias. Então tem o pessoal do INCOR, tem o pessoal do Sírio-Libanês, tem um pessoal também ali do Dante Pazanese, né, onde os estudos eles estão saindo, estão fazendo muitas assim, estudos em relação a alguns medicamentos, né, pessoal que tem doenças reumáticas, e aí como que ficam as medicações, né? A gente sabe que essas medicações, esses pacientes são pacientes de maiores riscos, né? Então, se acometidos por coronavírus, eles já têm uma situação piorada, né? Então, a gente orienta que eles mantenham, né, que eles consultem o médico que eles fazem o tratamento, para ter um aconselhamento, mas é que continuem fazendo uso da medicação que eles vêm fazendo uso, né? Medicações para tratar a hipertensão, medicamento para tratar a insuficiência cardíaca, tem muitos pacientes que apresentaram infarto, sofreram procedimentos aí, né, intervencionistas, angioplastia, revascularização, cirurgia cardíaca. Mas não tomar nenhum remédio fórmula caseira que começam a surgir aí que é perigoso, né? Absolutamente, isso daí é contraindicado, inclusive, né? A gente tem que fazer uso da medicação com base na literatura, evidência científica, né? Então o médico é aquele que faz o estudo, é aquele que acompanha, é aquele que prescreve as medicações. Então, na dúvida, busque orientação médica. É isso que a gente está falando, está conversando com os pacientes, porque está tendo muito isso. Recomendações, receitas caseiras, né? É o vizinho, é o colega, é não sei quem que falou que a receita, que tal medicamento está fazendo mal, que está piorando. Então, assim, é a orientação do médico que faz o tratamento. Essa é a orientação que a gente pode estar dando no momento. Esse é um quadro preocupante para o senhor como profissional médico também, doutor? Olha, é um quadro, eu acho que hoje preocupante para todos, né, Reinaldo? A situação que a gente está, né? A gente está vendo cada vez mais falar em isolamento, né? Lavar as mãos, higienização das mãos o tempo todo, né? Os pacientes mais idosos, eles não saírem, eles procurarem permanecer ali no isolamento domiciliar. Então, eu acho que, assim, a gente tem feito essa orientação. Pacientes de maior risco. Quem são os pacientes? São os idosos, né? A gente viu que esses pacientes idosos acometidos pelo coronavírus, eles têm sofrido maiores consequências, levando inclusive ao óbito. Pacientes doentes renais, pacientes asmáticos, pulmonares, diabéticos. Então, assim, o que é a orientação de todos os colegas médicos, né, e até que a Organização Mundial de Saúde tem orientado. Esses pacientes de maior risco, eles devem permanecer em casa. Isolamento. Tem que ser conversado também isso com a família, porque às vezes o que está acontecendo, Reinaldo? Esse paciente ele fica no isolamento, mas tem lá 3, 4 pessoas que moram junto com esse, né, os filhos no caso. E esses filhos têm uma vida ativa fora. Então trabalham, tem, né, a correria do dia a dia. Então tem que também, a família é um conjunto de pessoas que estão com esses pacientes de maior risco, em domicílio, eles também têm que estar sendo orientados para
para as devidas recomendações, né? Agora, um paciente cardio, doutor, se contraiu contra vírus, ele pode ter um quadro leve, moderado ou grave? Ou o fato dele ser cardíaco, naturalmente, ele já terá uma consequência maior para ele? Sim, Reinaldo. É o que tem sido discutido o que tem acontecido nas discussões clínicas aí, né? E alguns estudos também que já saíram, né? A respeito desse estudo observacional, né, desses pacientes acometidos pelo coronavírus, que está sendo feito agora o quê? É observação. O que está acontecendo com esses indivíduos infectados? Então, eles estão separando, né, por faixa etária, estão separando os que são doentes, os que não são, aí que eles viram que esses pacientes idosos e os doentes crônicos que apresentam maior problemas, vamos dizer assim, maiores consequências quando acometidos de infecção. Esses pacientes também estão dentro dos nossos pacientes, são os pacientes hipertensos, pacientes cardiopatas, pacientes que têm insuficiência cardíaca. Então, esses pacientes estão sofrendo maiores consequências, inclusive infarto, né, inclusive insuficiência cardíaca, que são as complicações que esses pacientes estão apresentando se acometidos. Então, pacientes cardíacos têm maior predisposição a ter, né, fenômenos tromboembólicos, infarto, AVC, que é o derrame, né, popularmente conhecido, as cardites virais, né, que são as complicações cardíacas de quadros infecciosos virais. Então, assim, como a gente não conhece bem o vírus, né? A gente não conhece bem o vírus, mas no observacional, naquilo que estão observando, nos pacientes acometidos pelo coronavírus, que estão tendo essas complicações.